é baseado numa perspectiva integrativa, né, que significa olharmos para nós mesmos, olhar para a pessoa, para o ser humano, como uma teia interdependente de mente, corpo e espírito, que está associado aí a uma parte do meio ambiente que é mais ampla, né, na qual nós vivemos, os relacionamentos com aqueles que nos cercam e os valores pelos quais nós vivemos e a sociedade da qual fazemos parte. Então, o curso é baseado dentro dessa perspectiva integrativa. Não vai ser só o estado emocional da pessoa. Esse estado emocional está ligado a que situação? É uma reação, de que forma a gente vai estar trabalhando, usando a terapia para auxiliar, facilitar a pessoa que ela mude a forma de reagir, que ela mude a perspectiva, que ela tenha aí uma perspectiva diferente. E o floral vai ajudar muito dentro dessa relação emocional. Tá? Então, o nosso curso está baseado na perspectiva integrativa, que está ligado ao modelo de saúde integrativa. Né? Que modelo de saúde integrativa é justamente a integração das partes num todo. É uma visão mais holística, é a união, a junção dos conhecimentos e dos modelos com profundidade e generalidade, direcionando a natureza integrada do ser. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre as fases, mas nós vamos ter uma fase de repertório, uma fase de florais aplicados a várias situações, as mais comuns dentro de um processo terapêutico, dentro de um dia a dia. Uma terceira fase, que é o floral integrado a algumas abordagens metodológicas de mudança de percepção, de alteração de crenças, de ressignificação, de aplicação e abordagem de métodos que trabalhem a parte cognitiva para somar com a questão do floral. Né? Ou seja, a quarta fase a gente complementa com outras informações, sendo que essa visão ou essas fases vão justamente dar essa estrutura da união dos modelos vibracionais com os modelos científicos, com os modelos da nossa sociedade. Vamos estar falando bastante, principalmente na fase 2, de saúde mental. O floral aplicado diretamente à saúde mental. Então, pacientes que fazem uso de medicações aí psiquiátricas, que fazem tratamento com psiquiatra, podem fazer uso do floral, podem fazer uso da terapia floral, da abordagem da terapia floral, justamente para conseguir ou desmamando a medicação, ou que consigam lidar bem e a medicação tenha menos impacto na saúde da pessoa, ou seja, diminui a quantidade dessa medicação. Esse modelo integrativo faz parte da ciência integrativa, que é a perspectiva da análise da realidade do ser humano, onde não vai existir a redução do conceito de ciência médica e de saúde somente aos aspectos físicos e bioquímicos, e sim a um conceito de restauração do equilíbrio da pessoa, do equilíbrio do ser humano como um todo, corpo, mente, emoção, espírito e a parte vibracional. Tá? Então, e tem sistemas, tem florais para cada uma dessas abordagens, tá? O que acaba ajudando bastante. Dando subsídio para isso, aonde um pensamento de Platão, que eu gosto muito, que é a cura da parte não deve ser tentada sem o tratamento do todo. Nenhuma tentativa deveria ser feita para curar o corpo sem a alma. E para que a cabeça e o corpo sejam saudáveis, deve-se tratar em conjunto, mente, corpo e alma, evitando assim o grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano, em que os médicos separam primeiro a alma do corpo. Né? Então, a ideia é justamente que a gente integre. Né? Então, vocês vão perceber que a base, a sustentação do curso, o conteúdo, o conhecimento que é transmitido é justamente baseado nessas integrações. Outro pensamento que
compõe também essa base, é um pensamento de Einstein, onde ele diz que todas as religiões, todas as artes e todas as ciências são ramos de uma mesma árvore, onde estas aspirações visam o enobrecimento da vida humana, elevando-a acima das esferas da existência puramente material, conduzindo o indivíduo para a liberdade. Não é uma questão de um galho só, é aquilo que a gente vem conversando aí, de estarmos unindo ciência, física, ciência vibracional, modelos de percepção, conceitos, visões diferentes, sendo como se cada uma dessa visão fosse galho de uma árvore. E aí, na medida em que você vai tendo essas visões, você vai enxergando a árvore como um todo, vai enxergando o ser humano como um todo. Um pensamento do Dr. Bach que guia uma boa parte do curso é a visão de que a doença ela é única e puramente corretiva. A doença não é vingativa, não é cruel, é um meio adotado pela nossa própria alma, pela nossa essência, para mostrar-nos os nossos erros e para impedir-nos de cometer erros maiores, evitando que façamos mais mal e trazer-nos de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual nunca deveríamos ter saído. Então, é como a visão do Dr. Bach vai nortear principalmente esse começo de trabalho da terapia floral. Aí, depois, nós vamos avançar além dessa visão da doença, onde a ideia é justamente que, com a ajuda da terapia floral, as pessoas consigam desenvolver o autoconhecimento e, na medida desse autoconhecimento, buscar a sua saúde antes de termos a doença, antes de desenvolvermos os problemas físicos, tá? Baseado na visão do ser humano multidimensional e multissensorial. Nós temos várias dimensões, dimensão física, temos a dimensão dos órgãos, dos sistemas, das células, a dimensão vibracional, temos vários níveis dimensionais que compõem o ser humano. Então, o ser humano, além de ser multidimensional, ele também é multissensorial. E todas essas referências, através da parte sensorial e das diversas dimensões que compõem o ser humano, nós vamos ter interferências, vamos ter ligações onde uma parte interfere na outra. Ou seja, parte emocional, parte cognitiva e parte física estão diretamente interligados, tá? Aonde a visão do ser humano ele é único. Aí uma questão que eu bato muito no meu curso é justamente não vamos desenvolver protocolos, tá? Nós vamos trabalhar com a percepção, análise do ser humano. Ele não é único? Então cada um vai ser visto por si só, né? Cada ser é o seu próprio universo, cada ser é a sua própria condição, né? E de acordo com a sua própria percepção, vai levando aí a sua condição. E por essa percepção, né, cada um vai desenvolvendo aí o seu universo, vai desenvolvendo a sua percepção. Essa visão de cada um é o que vai determinar a condição de saúde também que cada um vai levar. E aí vem a importância da análise individual, onde nós vamos olhar a pessoa... Ai, gente, só um segundo. A Lu está tentando ligar aqui. Onde essa percepção vai estar sendo vinculado aí a um todo, tá? Como as pessoas, os cursos acabam mostrando, né? Quando a gente fala de parte vibracional, é comum as pessoas dividirem os corpos, né? Então, corpo sutil, é corpo vibracional, é corpo mental, é corpo causal. Isso é uma maneira didática de explicar a situação. Isso é uma maneira didática de explicar o que é ou como é cada um dos corpos. Mas, na realidade, tudo isso faz parte de uma coisa só.
Assim como nós também aprendemos que existem os átomos, as moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas que compõem o nosso organismo, também faz parte de uma coisa só, que é o ser humano. Uma coisa não está ligada à outra, tá? E é justamente essa visão que a gente vai estar começando a utilizar no transcorrer do curso. Tá? Aonde? O que compõe o corpo humano? A parte macroscópica, que é uma parte física, a parte microscópica, também tem um pedaço da parte microscópica, que é física, e a parte vibracional, tá? Que aí a parte vibracional não é vista. Então, o que acaba acontecendo? A parte macroscópica, o organismo, sistemas, órgãos, aí tem os medicamentos, tem práticas terapêuticas que são físicas, que vão atuar sobre essa parte física. Mas ela não é separada da parte microscópica, dos átomos, das moléculas, das células, dos tecidos que compõem esses sistemas, que também não são separados da nossa parte vibracional. Quando você vai buscar o que está por trás do átomo, você vai ver que nós temos essa parte vibracional. E o floral atua bem nessa parte vibracional. Na medida em que a gente consegue equilibrar a parte vibracional, facilita o equilíbrio das outras estruturas. Agora, não é só mexendo na parte vibracional que, se tiver um problema lá em cima, uma lesão tecidual, vai resolver por si só. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o processo da lesão, e aí vai ficar mais claro essa dinâmica. Tá? Então, o ser humano é uma integração harmônica entre todas aquelas estruturas que compõem o corpo, que compõem a mente, a alma e o aspecto vibracional, repleto de capacidade, de potencialidade, e ele expressa no seu corpo a sua real condição emocional, a sua real condição de ser, cada um. Né? Então, o corpo fala. E aí, quando o corpo fala, é porque a situação já chegou num estado além, mais avançado do que quando começou. A gente costuma falar, bom, temos enfermeiros aí, né? Quando o problema chega no físico, não vai chegar do nada, não é de repente que chegou. Existe todo um processo que levou a isso. E a fase 3 e a fase 4, né, elas pegam muito. A fase 2 também, principalmente o módulo, a parte do módulo de abordagem terapêutica. Essa questão da realidade, aonde não existe uma realidade que é comum a todo mundo. Né? O que existe é a percepção, é o condicionamento de cada um. Aonde esse condicionamento ele vai ser consequência de uma percepção que é uma consequência de um conjunto de crenças e valores que vai determinar como a pessoa percebe, como a pessoa enxerga. Gente, eu vou pedir só um segundo, que estão insistindo muito na ligação aqui, eu vou para a gravação. Então, o que acaba acontecendo? Só para a gente exemplificar essa questão da realidade. Imagina o seguinte, que vocês estão numa rua escura, sem iluminação, aguardando uma carona. E não tem movimento na rua. E você vê um carro se aproximando, diminui a velocidade. Vê o farol do carro diminuindo a velocidade. Você olha, na hora você fala, nossa, vou ser assaltado, automaticamente, o que acontece no seu organismo? Aumenta o ciclo respiratório, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a descarga de adrenalina, estimulação da supraadrenal, liberação de cortisol, retração muscular, dilatação pupilar. Tem uma cascata de eventos neuroendócrinos que vão gerar uma reação física no seu organismo. Vamos pegar o mesmo cenário. Vocês estão numa rua deserta, escura, aguardando uma carona. A carona chegou, você vê um carro diminuir a velocidade, vê o farol e o carro diminuindo a velocidade. Se você interpretar, minha carona chegou, você não tem nada dessas cascatas de reação, de evento. Ou seja, o que mudou nos dois cenários?
a forma que você interpretou, aquela situação, como você percebeu essa situação. E aí o seu corpo vai reagir coerentemente a isso. Então, quando a gente fala sobre crenças, sobre a perspectiva, sobre a realidade é moldada pela perspectiva de cada um. E de acordo com a maneira que eu penso, eu vou enxergando o mundo daquela forma. Um outro exemplo que eu costumo falar sobre a realidade, né, quando digo que a realidade não existe. Imagina numa sala de aula, por exemplo, ter um biólogo, um psicólogo e um budista. E aí uma borboleta entra voando na sala. O biólogo vai virar e vai falar, nossa, olha, a borboleta está voando, tem uma corrente de ar que ela precisa para ter a resistência para conseguir voar. O psicólogo vai falar, não, é que nós estamos num momento de aprendizagem que vai nos gerar uma transformação e a borboleta vem para simbolizar, para mostrar essa transformação. O budista já vai virar e falar, não, é um dos nossos antepassados que vem gentilmente nos visitar. O evento, o fato, o que ocorreu, foi o mesmo. De acordo com a formação, com a percepção, com a construção de conhecimento de cada um, ele foi interpretado de formas diferentes. E isso é um ponto que eu pego muito quando a gente fala na parte dos sistemas de florais. Porque cada produtor, ele tem uma formação, e essa formação vai direcionar a visão que ele tem sobre aquela situação. A visão que ele tem sobre a percepção e a formação do repertório daquela essência floral. Tá? Então, isso já faz parte do conteúdo da fase 1. Então, nosso emocional vai se moldar de acordo com as percepções e os nossos condicionamentos, que é um resultado da personalidade, das crenças, valores que vão refletir as atitudes e o comportamento de cada um. Voltou. Como eu falei para vocês, o protocolo tem aí a sua utilidade, tem a sua utilização, mas quando nós falamos de protocolo, o protocolo acaba mostrando o quê? Ele acaba indicando práticas que são comum a uma grande maioria de pessoas. Ou seja, é uma coisa, um dado estatístico. O que seria o protocolo? Uma ação que atende o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. A proposta da terapia floral, a proposta do curso é justamente olhar o indivíduo A pelo indivíduo A, o indivíduo B pelo indivíduo B e o indivíduo C pelo indivíduo C, independente de algo que pode ter em comum. A primeira referência é esquecer o que pode... mas todo mundo que tem ciúmes é porque é possessivo. Às vezes a pessoa pode ter ciúmes por um outro mecanismo, por uma outra situação. Ou seja, evitar essas generalizações. Por isso que o nosso curso, ele não... Eu vou passar o curso inteiro falando, ele não tem protocolos. Mesmo quando nós fizermos um mapeamento comportamental, as abordagens que utilizam aí questionários para ter referência, cada referência vai ser somada com outras referências que vão ir lapidando e dando a individualização de cada pessoa, esclarecendo o processo que se passa com cada um. Tá? Então, aqui para explicar esse processo todo de lesão tecidual. Quando a coisa acontece, já está aqui, na lesão tecidual. Tá? Ou seja, já está aqui embaixo. Mas antes de gerar lesão tecidual, existe o quê? Uma disfunção orgânica. Quando faz o exame que está lá limítrofe, ou o órgão, o sistema não está funcionando bem antes de gerar a lesão tecidual. Essa disfunção orgânica tem um monte de práticas, inclusive práticas das terapias integrativas, que são extremamente eficientes para buscar esse equilíbrio. Só que essa disfunção orgânica não foi gerada do nada. Essa disfunção orgânica ela é gerada por uma alteração bioenergética, uma alteração biovibracional, que está ligada com essa alteração de vibrações diretamente
como consequência das alterações emocionais. E essas alterações emocionais, como eu falei no exemplo, né, do medo, da interpretação que vai ser assaltado ou não, essas alterações emocionais estão ligadas com uma percepção disfuncional. E essa percepção disfuncional é uma parte direta relacionada ao conjunto de crenças e valores, aonde a terapia floral vai atuar, vai ser eficiente para trabalhar no equilíbrio dessa alteração emocional. O floral vai atuar para equilibrar essas emoções. E aí a terapia, que compõe a terapia floral, vai ajudar a pessoa nessa questão da percepção disfuncional, equilibrando aí, ressignificando esse conjunto de crenças e valores ou a percepção dele. Tá? Aí é onde nós vamos estar conseguindo desenvolver crenças e valores que a própria pessoa vai ressignificando através dessa percepção funcional, que a terapia vai estar conduzindo, junto com o equilíbrio dessas emoções saudáveis que o floral vai trazer, e com isso a gente consegue esse equilíbrio da terapia floral, com o equilíbrio das emoções saudáveis, proporcionando emoções saudáveis e uma percepção funcional, ajudando aí nessa ressignificação das crenças e dos valores. Com isso, a gente consegue uma harmonia vibracional que vai levar um equilíbrio bioenergético, trabalhando aí essas funções orgânicas e fazendo com que, se a pessoa teve a lesão tecidual, o tratamento, o médico, a medicação, a abordagem que está sendo utilizada na parte física, ela acaba sendo mais eficiente, mais rápida e acaba resolvendo de fato. O que é muito comum a gente encontrar. A pessoa começa um tratamento, melhora uma coisa e piora a outra. Melhora uma coisa e piora a outra. Então, quando a gente fala, a pessoa estava com a lesão tecidual, vai precisar da intervenção médica, o modelo de saúde tradicional, o modelo médico, não é problema para a gente. A gente vai estar trabalhando com isso, junto, em parceria. Aí é a questão integrada, né? Aonde você vai ter aí o acupunturista vai fazer o equilíbrio aí da função orgânica, massoterapeuta, aromaterapeuta, usando aí os princípios ativos dos óleos essenciais, vão estar atuando nisso. Na medida em que tem o equilíbrio da função orgânica, você, com o floral, a gente atua da emoção saudável, harmonia vibracional, favorecendo, ou seja, alinhando isso com o equilíbrio da função orgânica. Então, o médico, o modelo de tratamento físico vem numa direção que vai somar com a direção da terapia floral. E a pessoa ressignificando, enxergando, mudando a perspectiva, os problemas, as dores vão melhorando muito mais rápido. E a pessoa, além de estar bem, ter qualidade de vida, desenvolver uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, consegue aí estar saudável, independente do seu problema.